para a próxima pergunta, né? Mais uma pergunta. Agora quero ver também questão de estomatologia. Por isso que, na verdade, eu falei para vocês que a gente não abordou outros cistos, né? Eu abordei principalmente dentígio, tumor odontogênico queratocístico, são os que mais caem. Essas questões são questões para especialista, mais voltado para especialista. Mas vamos aproveitar, né? Porque a gente tem está tendo a oportunidade dessa terceira superclass relacionada a cisto, e daí vamos acrescentar, né, teoria baseado em questões mais para especialista. Mas vamos ver o que vocês responderiam nessa pergunta. Também é o mesmo concurso lá da IBFC para estomatologia. Paciente sexo masculino, 45 anos, apresenta abaulamento indolor na região anterior da mandíbula. Radiograficamente, observa-se a imagem radiolúcida multilocular com margens bem definidas com bordas escleróticas, envolvendo a região anterior da mandíbula entre os elementos 33 e 43, qual o diagnóstico mais provável para o caso apresentado. Assinale a alternativa correta. Não é uma questão facinha também, né? Não é aquela questão simples, é uma questão para especialista mesmo. E eu trouxe ela justamente para a gente discutir o cisto odontogênico glandular. Eu não sei se foi a Rita que me questionou na semana passada, ou se foi a Elenir mesmo. Foi a Elenir, eu acho, a Elenir que é nossa aluna do método CD aprovados também, né? Boa tarde, Rafaela, tudo bom? Grande Saulo também presente. Cibele C, Bruna B, Alana C, não é uma questão elementar, é uma questão mais complexa mesmo, e o culpado foi eu que fiz isso, né, porque nas semanas anteriores eu direcionei o estudo de vocês para os outros cistos, né, e realmente nenhum desses, o único que eu falei, né, dentro das aulas era o cisto da bifurcação dental ou da bifurcação vestibular, que é um cisto odontogênico inflamatório, né. Cisto periodontal lateral não falei, cisto botrioide, a Rita já chegou a falar a respeito dele, falou que é uma variante do periodontal lateral. E lembrando, gente, aqui, se vocês soubessem um pouquinho, né, aí é importante a questão de diferenciação diagnóstica. Cisto da bifurcação vestibulodental, né, acho que ninguém respondeu a alternativa A, então ninguém ficou nessa dúvida, já eliminou. Esse é o jeito correto de fazer questão também, né? Eliminar as alternativas. Isso é uma forma inteligente de fazer as questões, e na hora que a gente elimina a alternativa, a gente aumenta as nossas chances. Se elimina a bifurcação dental, porque eu falei, né, no começo da aula que esse cisto era localizado na região dos molares inferiores, na região vestibular ou do 46, 47, principalmente 47, 48 ou 37 e 38, né? Mandíbula posterior, segundo e terceiro molares inferiores. Então, a gente, pela localização 33 e 43, a gente elimina. Cisto da periodontal lateral e cisto botrioide, eles acontecem geralmente lateralmente ao dente. Então, ele pode promover um deslocamento das raízes, um deslocamento dentário, isso pode acontecer mesmo pela presença desse cisto, mas esse cisto não tem essa característica de aumentar tanto de tamanho para envolver do 33 ao 43. Ele geralmente vai envolver dentes contíguos, dentes vizinhos, e vai haver um aumento de volume local, englobando no máximo dois dentes e no máximo 3 dentes. E aí, quando a gente sabe que periodontal lateral e botrioide são a mesma variante, aí a gente já eliminaria essas 3 e ficaria justamente com o cisto odontogênico glandular, que é a resposta C, a alternativa C. E essa é uma oportunidade de vocês enriquecerem o resumo de vocês falando sobre o cisto odontogênico glandular. Vamos falar um pouquinho desse cisto odontogênico glandular. Ele também tem esse nome, né? Cisto cialo-odontogênico, né? Até porque esse cialo vem da onde? Dessa questão glandular no nome. Ele é raro, ele não é frequente, você não vai ver esse cisto a todo momento, são lesões que são infrequentes. E ele apresenta característica, né, do epitélio odontogênico e da glândula do epitélio glandular ou salivar. E por que acontece isso? Porque o epitélio odontogênico tem
essa possibilidade, né? Tem essa pluripotencialidade, ele pode se transformar, né, em epitélio parecido com o glandular ou parecido com esse epitélio salivar. Então, por isso que esse cisto vai ter esse nome de cisto odontogênico glandular. Não é que ele se origina de restos de glândula salivar, como pode ser uma das origens dos nódulos de Baum ou das pérolas de Epstein. Qual que é a idade principalmente acometida? Meia-idade. Vai acontecer principalmente na região de mandíbula anterior, atravessando a linha média. Ele pode ser uni ou multilocular, então tem essas duas características. Claro, quando ele tem essa manifestação multilocular, ele geralmente vai ter características mais agressivas. Por quê? Quando a gente pensa em lesões multiloculares, qual lesão vem rapidamente na cabeça de vocês? A a que vem rápido na mente de vocês deve ser o ameloblastoma, né? Ele pode ter essas manifestações como bolhas de sabão ou favos de mel. Um detalhe bastante importante são essas questões de margens bem definidas, com bordas escleróticas. Já não é algo tão comum, por exemplo, num ameloblastoma. Então, isso seria um diagnóstico diferencial, mesmo dessas lesões multiloculares, que diferenciaria o cisto odontogênico glandular do ameloblastoma, né? O que a Tânia falou realmente. E histopatologicamente, né? Na histopatologia, o que vai acontecer? Claro que a presença de um epitélio escamoso, epitélio que vai revestir essa cavidade cística e de espessura variável. Essa interface entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo é plano, como acontece também nas lesões de queratocisto odontogênico. E também pode ser observado cílios, né? E aí também não é porque a origem desse epitélio é a origem do trato respiratório, por exemplo, né? Porque a gente observa muito presença de epitélio ciliado, principalmente no trato respiratório, não tem essa relação. Mas a relação acontece com esse epitélio odontogênico que tem essa pluripotencialidade, ele pode se transformar nesses epitélios ciliados, epitélios parecidos com glândula salivar. Além dessas células mucosas e nódulos esféricos similares aos encontrados nos cistos periodontais laterais. Olha que detalhe interessante, ele pode parecer histopatologicamente com um carcinoma mucoepidermoide. Tratamento, nos casos de tratamento conservador, enucleação e curetagem, mas ele tem um alto índice de recidiva, né? Chance de 30% de recidiva ao se fazer tratamentos conservadores, né? Então isso acontece, existe essa chance de recidiva. Vamos voltar para a questão só para fazer uma avaliação, depois que a gente já viu. Ele é um paciente do sexo masculino, até aí não foi um indicativo muito importante. 45 anos, esse paciente de meia idade, justamente o que está caracterizando, né, o que eu coloquei dentro das características do cisto odontogênico glandular. Olha a outra característica que ele colocou também, abaulamento indolor na região anterior da mandíbula. Lembrando que dentro das características que eu também coloquei lá nos nossos slides, no nosso resumo, ele pode cruzar a linha média. Então, ele está envolvendo na região anterior da mandíbula, entre os dentes 33 e 43, ele está justamente cruzando linha média. E grande parte das lesões odontogênicas, tanto císticas quanto tumorais, né, a ameloblastoma ele é um deles, eles não têm muito essa característica. Ah, Darcy, não acontece a ameloblastoma que passa a linha média? Acontece, eu já vi casos acontecendo isso. Mas o que acontece geralmente? O ameloblastoma, ele está localizado primeiramente na região posterior, assim como cisto dentígero, assim como queratocisto odontogênico. E dificilmente ele vai acabar cruzando linha média, principalmente porque ele começa lá na região de terceiro molar. Agora, essas lesões que cruzam linha média, um diagnóstico diferencial para o cisto odontogênico glandular seria, por exemplo, lesão central de células gigantes. Mas lesão central de células gigantes, ele é multilocular, geralmente, quando tem um tamanho mais avantajado, e ele vai acontecer principalmente em criança, e aí já foge dessa idade, da faixa etária desses pacientes que têm o cisto odontogênico glandular. E é assim que a gente faz o raciocínio diagnóstico na hora que vê uma radiografia. Não é que a gente viu uma radiografia,
de um cisto odontogênico glandular, a gente vai colocar com hipótese diagnóstica essa, a gente vai acertar, mas a gente vai colocar da maior probabilidade. Se está cruzando a linha média e é um paciente de meia idade, a gente pode pensar nessa questão de cisto odontogênico glandular. É uma lesão rara, não é uma lesão frequente. Eu, particularmente, eu vi um caso na minha vida de cisto odontogênico glandular e talvez eu nunca mais veja, né? Agora, lesão central de células gigantes eu já vi algumas, não foi um, então já é mais frequente, mas todas essas lesões de células gigantes, não, aliás, de um paciente era idade média. Então, era uma lesão multilocular, mas era num paciente de idade média, poderia ter como hipótese diagnóstica, por exemplo, a lesão central de células gigantes. Então, é assim que a gente constrói. Olha as características do enunciado, justamente todas as características que eu coloquei. E aí, quando você está estudando de forma ativa, você vai colocar, vai enumerar, vai fazer um resumo do cisto odontogênico glandular, principalmente se você vai prestar aí um concurso da IBFC, porque aí você já está direcionando os seus estudos. Se você não vai prestar, é bom ter para você, mas não é um cisto tão questionado. Por isso que eu não falei lá nas minhas aulas passadas, na superclasse passada, porque são cistos pouco questionados. Esse é um concurso, inclusive, é um concurso para especialista, não é algo que geralmente caia para clínico geral, mas é importante que vocês tenham essas informações e até saber, né, como que é essa metodologia ativa de estudo. Você não sabe a resposta, vai lá, faça um resumo do cisto odontogênico glandular e acrescente essas características para que você, né, se um dia cair esse assunto, você não tenha dificuldades, você acerte uma questão, inclusive com um grau de dificuldade bastante elevado. Então, a gente falou do cisto odontogênico glandular, detalhes importantes. E aqui é a imagem do cisto odontogênico glandular. Olha que interessante, né? A gente tá uma lesão radiolúcida enorme, cruzou linha média, né? Ele está afastando raízes e ele é uma lesão que tem aspecto multilocular. Ele tem áreas, né? Tem algumas lojas císticas. Poderia ser hipótese diagnóstica, por exemplo, ameloblastoma? Poderia. Com certeza você poderia colocar como hipótese diagnóstica ameloblastoma. Poderia colocar, por exemplo, como hipótese diagnóstica lesão central de células gigantes? Também poderia, não estaria errado. Tá? Então, até essas lesões são muito mais frequentes do que o cisto odontogênico glandular, como eu falei para vocês. O cisto odontogênico glandular é muito raro, a gente não vê ele assim à torta e à direita. É mais comum a gente ver ameloblastoma, é muito mais comum a gente ver uma lesão central de células gigantes do que um cisto odontogênico glandular. A Mi Reis está falando, mas eu acertei a questão porque você já tinha falado que ele acometia a região anterior da mandíbula. Ah, legal. Com essa característica já a gente acaba diferenciando. O Saulo falou que colocaria ameloblastomão e realmente poderia, tá? Não é. E eu trouxe essa imagem justamente para favorecer a memória didática de vocês, né? Porque a gente fala, às vezes eu trago algumas imagens, né? Falo que o ameloblastoma acontece na região posterior, daí eu trago uma imagem anterior. Aí, didaticamente, a memória vai dar um pau, né? Porque na hora que eu mostro essa imagem, eu estou falando justamente dessa importância, dessa característica de ser uma lesão que acontece mais na região anterior da mandíbula e está fazendo esse cruzamento da linha média, até fazendo um link muito interessante com o caso relatado no enunciado da questão da IBFC. Ele fala que é da região de 33 a 43, ele fala que tem essa questão de abaulamento, ele fala que é multilocular, só as bordas que estão com uma certa esclerose, mas não são tão escleróticas assim quanto descrito. Então, essa imagem, guardem essa imagem assim na mente de vocês, que essa é uma imagem característica de cisto odontogênico glandular. Lembrando, né, só ressaltando, não é um cisto dos que mais são pedidos, mas eu fiz questão de trazer aqui justamente para complementar as informações da aula passada, ou da Superclass passada. Vamos para a próxima questão, né?